Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez no Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, que há mais de 10 anos tem esse propósito de buscar o autoconhecimento. Bom dia, Sebastião, bom dia, Dona Miriam, bom dia, Marcelo. Olha, gente, estou chique. Acabou de chegar, esse final de semana, presente do meu amigo Sebastião. Estamos aqui com ele, né? E a gente já vai iniciar algumas leituras aqui só para instigá-los, né? Para começo de conversa. Vamos lá, então. Bom dia, Deus seu bom dia, Dona Miriam, Marcelo, Sebastião. Bom dia, meus queridos. Como a Adriana disse, né? Vamos fazer um pouco da leitura do nosso querido filhinho aqui que o Sebastião nos apresentou. Bom dia a todos. Eu não peguei o meu ainda, então só posso ficar com inveja. Mas vamos aproveitar aí esse momento de estudo aí. Abraços de luz, um magnífico, um maravilhoso dia, porque hoje vai ser o dia de estudo. Maravilha! Então, antes de iniciarmos lá, né, eu vou só ler um pouquinho para você ficar com um gostinho de querer mais, né, sobre o amor e o amar. Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Isso está no Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, página 372. Descarte, respeito traduz-se tanto somente em aquilatar, no ser observado ou no objeto investigado, impreterivelmente, os seus valores e as suas aptidões incontestes. É não avançar o sinal por ele determinado. Amar se configura no mais autêntico gesto de respeito à liberdade alheia, pois jamais se fará pelo outro o que, inapelavelmente, somente a ele cabe realizar na conquista de sua liberdade irrestrita e de sua real autonomia, pois amar, no sentido profundo do termo, é criar as premissas concernentes e fomentar as possibilidades condizentes à crucial libertação daqueles a quem dizemos respeitar. Assim, o amor criará as condições para a liberdade e o respeito permitirá que o outro conquiste por si mesmo a sua libertação. Um gostinho aí para vocês dessa obra magnífica, né, que inicia discutindo a essência da vida, que é amar, né, e o amor, no sentido de substantivo, aonde nós vamos a cada dia aprendendo um pouco mais o que é o respeito, né? E às vezes a gente pensa que respeita e não respeita, a gente abusa do próximo. Então, são coisas que a gente tem que estar bem atento, né? E principalmente na família, sobre essa questão da gente respeitar o limite, né? E respeitar mesmo com carinho, dando tempo, né, a cada um, não querendo exigir nada do outro, né? O que ele não tem condição de dar ainda. E também não nos exigindo muita coisa, né? Porque às vezes a gente também tem essa autocobrança e queremos exigir muito o que a gente nem tem condição de dar ainda, né, Sebastião? Muita gente sofre ainda muito com isso. Então, vamos observar esse sentido da nossa vida, né? Analisarmos o que será que eu amo mesmo? Né? Será que eu sei, eu aprendi a amar? Né? Então, essa letra do alfabeto, que é a primária e a primeira e tudo que existe, né, do alfabeto divino, é exatamente para que nós possamos, né, compreender-nos melhor, né? Por isso que é a lei magna. É por aí, né, Sebastião? O sentido. E quando colocamos que o amor é a essência da vida,
a comunhão dos seres e a alma do universo, eu até fiquei espantado com essa síntese. E quando percebemos que amar, como você bem definiu, e na leitura fica muito claro, não é fazer pelo outro o que somente ao outro lhe cabe fazer, mas é compreender o tamanho evolutivo do outro, e principalmente quando percebemos que estamos olhando no espelho. Aquilo que às vezes não respeitamos no outro, às vezes não respeitamos nem em nós. Então o outro serve de parâmetro, serve de espelho para que nós possamos verificar o degrau em que nos encontramos. Se o outro faz alguma coisa que já não fazemos, é motivo do exercício da compaixão. Se está fazendo algo aquém, ou melhor, além do que nós estamos fazendo, não é motivo para inveja, mas sim serve de estímulo para que nós possamos avançar por nossa vez. E quando falamos de auto-amor, é a compreensão da nossa limitação. Eu não posso dar o que não possuo, mas também não posso inventar desculpas que não posso chegar lá. Porque se somos filhos de Deus, somos deusinhos. E Jesus decretou: farão coisas maiores do que agora faço. E onde está o material para que você faça? O reino de Deus está dentro de vós. Tudo que você precisa está dentro de você. Inclusive, eu e meu pai também eu poderia afirmar assim, porque Miramês assim afirma: Deus e o Cristo também estão dentro de nós. Então, se o reino está, que é o Evangelho, que é o amor, Deus e o Cristo também estão, porque são leis ou norte para que a gente possa seguir. Então, tudo fora são estímulos para que nós possamos nos estudar, nos compreender e nos amar. E eu não preciso fazer nada pelo outro. Se eu fizer o suficiente por mim, eu serei o exemplo para estimular o outro a fazer por sua vez. Agora, o que nós chamávamos de caridade, como nós vamos ver no primeiro item do capítulo 9, é dever. Dar o pão a quem tem fome é um dever moral. Dar a roupa que sobra do nosso armário, tudo isso é dever. Agora, libertar o outro da dependência, isso é caridade. E para nós, caridade é um processo de autoiluminação. Exatamente o ponto onde nós estamos, né, do livro O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Você que acompanha o nosso grupo de estudo, nós estamos no capítulo 10, falando sobre autoiluminação, né, e já estamos na página 378. É isso, né, Marcelo? Me ajuda aí. E nesse tema... 379, né? 379, errei porque eu estava sem lápis no dia. Então, nós estamos aqui aprendendo juntos, né, a cada passo, esse processo, como que acontece para nos iluminarmos, né, e nada como aprendermos a amar. Então, com essas observações, nós podemos já iniciarmos, né, a leitura, e aí vamos comentando, pode ser nessa dinâmica, Sebastião? Ok. Então, vamos lá, Marcelo. Diz aí o parágrafo que estamos na 379. É o quarto parágrafo. A mente está situada entre o mundo subjetivo, o Cristo interno, eu superior, o Deus interno, e o mundo objetivo, o perispírito e o corpo físico, conforme expressa o instrutor Calderaro a André Luiz. Em Libertação, capítulo 2. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com o objetivo de aperfeiçoamento. Ao acionar conscientemente o laboratório mental e suas incontáveis potencialidades, mediante escolhas em sintonia com a lei do amor, será possível influenciar o mundo interior,
e exterior, simultaneamente. Por outro lado, se a mente for induzida por interesses puramente transitórios, grosseiros, elegendo a paixão dissolventes em detrito das necessidades reais, o projeto de transformação e sublimação dos valores internos será inestimavelmente prejudicado. Gibran Khalil elucida. Dentro de um átomo encontram-se todos os elementos da Terra. Num movimento da mente encontram-se todos os movimentos da lei da existência. Se assediada por ideias contrárias aos objetivos nobilitantes, a ponto de perder o controle, a mente pode ser fecundada por ideias mais elevadas, desde que mudamos o campo íntimo e suas paisagens receptivas, a partir do desejo sincero de pensar, sentir, falar e agir nobremente. Miramês enfatiza: recebemos o seu hálito divino e acrescentamos nele o que estamos em condições de plasmar, mostrando para o exterior os nossos sentimentos espirituais. O espírito consciente expressa seu pensamento por meio do Cristo interior, emanando as diretrizes que serão gravadas nessa força criadora, consciências elementais, a fim de materializá-la no universo objetivo através de exemplos estimuladores. A jornada do elemento primordial rumo à angelitude, de sal da terra à luz do mundo, é uma destinação da qual nenhum ser poderá se eximir. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como seguir é a opção de cada qual. Ser perfeito e feliz é uma condição da qual ninguém ficará à margem. A vida nos proporcionará todas as oportunidades e possibilidades para atingirmos tais objetivos, mas a sua concretização dependerá dos conhecimentos e dos valores aplicados conscientemente. Vamos dar uma paradinha aí, já temos bastante conteúdo. Depois a gente vê o que a benfeitora nos esclarece. Algumas reflexões para nós, muitas, na verdade, né? A importância desse mundo subjetivo, que é o Cristo interno, né? O eu superior, o Deus interno, e o mundo objetivo, que é o que está concreto hoje para nós, né? Perispírito e corpo físico. Então, nós, enquanto mente, conforme Calderário explica para André Luiz, né? É uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores. É bem interessante isso, mostrando para nós, né, as duas forças que nos polarizam sempre, todo dia, né? A gente sempre tem uma coisa que impulsiona e uma coisa que nos puxa. Fica aí mesmo, parado, e outra que vai, não, eu tenho que seguir avante, né? E às vezes a gente não entende que é essa situação que Calderário esclarece, que Sebastião Camargo traz aqui com tanta clareza para nós vermos o que ponto estamos, né? Como que nós estamos dentro desse processo, enquanto laboratório mental, como ele cita aqui, né? As nossas potências, como que estão com a sintonia de lei de amor, né? Nós iniciamos falando do amor, da segunda obra, que é um contínuo desta obra aqui, né? Não é nada, não é um outro livro, é uma continuidade, na verdade, né? Porque senão um livro só a gente ia ficar com um livro gigantesco, mas a continuidade ali, né? De Sal da Terra, Luz do Mundo, vem tocando exatamente nessa parte que a gente está estudando hoje para a autoiluminação. E aqui também, né, vem trazendo para nós, né, a questão de que dentro de um átomo, com Gibran Khalil, se encontra
todos os elementos da Terra. Aí, Sebastião, vem a grande questão, né? O átomo do sal, né? Porque é de sal da Terra, luz do mundo. Ele contém tudo para se tornar uma luz. E qual a escolha determinante para ser sal da Terra, a luz do mundo, né? Essa frase de sal da Terra, a luz do mundo, às vezes a gente fica assim, mas o que significa o sal? Né? E o que significa a luz do mundo? Qual a interligação entre eles? Então, para a gente poder entender isso, é que vem sendo explicado para nós o processo de como nós trabalhamos, somos trabalhados e como nós fomos criados, né? Quando Miramês aqui ele cita, né, que nós recebemos o hálito divino e acrescentamos nele o que estamos em condição de plasmar, né? Então, de acordo com o meu processo evolutivo, eu vou plasmar o que o hálito divino está em mim, né? Então, em potencial, nós já temos tudo, né? As condições para as melhorias, para sermos seres melhores, para termos a própria luz de autoiluminação. Mas, né, é de acordo com a minha permissão, com o meu processo evolutivo, sem obstruir o que a lei nos traz, né, para ver os saltos quânticos, que é o que muita gente espera, né, que um dia para o outro, mundo regenerado, né, vai depender muito de cada célula que compõe esse nosso planeta, que o transforma de mundo, né, que vai trazer essa essência mundo. Porque quando a gente fala mundo, a gente pensa numa bola gigantesca, como o planeta Terra, pequena até perante o universo, né, não é a maior, é pequena. E aí você pensa que aquele planeta ele vai dar um salto quântico, mas não é ele, sou eu e você que vamos dar o salto, né? Que nós vamos ligar a chavinha e entender o quanto que o nosso processo evolutivo conecta-se com esse universo, com essa lei divina, para que realmente encontremos a paz, o amor, a irmandade, a fraternidade, né? O real valor da nossa existência aqui enquanto espíritos encarnados. É por aí, Sebastião, me vem muito à mente aqui essa questão do sal da terra, a luz do mundo, né? É uma destinação da qual nenhum ser poderá se eximir, né? E que Joana coloca que para nós atingirmos esse objetivo, sempre vai depender dos nossos conhecimentos, dos nossos valores aplicados conscientemente. E pensando na frase de Gibran, né, que dentro do átomo, de um átomo do sal, existe tudo o que há no universo. Por que o sal? Né? Por que a gente escolheu o sal para a luz do mundo? Qual a ligação? Então, vamos lá. Eu disse que hoje seria o dia. Então, vamos ver o que nos aguarda. Porque se olharmos apenas o sal físico, ele é a junção do sódio e do cloro. O sódio tem o seu potencial separado e o cloro também. Então, o sal, inicialmente dizendo, mostra que sozinho não somos nada, se não unirmos a outrem. Por que falar? Mas o átomo de cloro faz alguma coisa e o sódio também. Mas ele não é só. Ele é composto de uma infinidade de seres. Um princípio inteligente, que é o primeiro fascículo de luz que vai compor no futuro esse sal, ele não faz nada. Tanto que a primeira função, a sua primeira condição, quando ele recém-nato, recém-saído do psiquismo divino, é ligar-se aos elementos de onde ele saiu e ajudar outros a nascer. Quer dizer, trabalhar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, do mesmo modo que se percebermos, está ali os dois elementos, sódio e cloro juntos. E se os elementos se perderem? Se esse sal se perder? Se eles dissociarem, dissociou-se a base fundamental da união entre dois ou mais. E quando Jesus afirma
Onde houver 2 ou mais, você pode imaginar o sódio e o cloro. Mas ele disse, de verdade, em sentido profundo, de 2 princípios primordiais, 2 espíritos na sua origem. E tanto esse átomo físico contém tudo que existe na Terra, o átomo primordial também tem tudo que existe no universo, porque ele é uma fração do universo, do cosmos em miniatura. E Deus já está inteiro dentro dele, conforme Carlos Torres Pastorino. Por isso, enquanto não entendermos essa realidade do Deus em nós, porque aqui ficou sutilmente que nós recebemos o hálito divino. E hoje sabemos que o hálito divino é o pensamento de Deus. Então, nós recebemos o pensamento de Deus, o Verbo Criador, e vamos acrescentar nele o que temos condição de plasmar e mostrar para o exterior os nossos sentimentos, os nossos valores espiritualistas ou valores espirituais. De modo que, se eu não entender a minha origem, se eu não compreender a minha natureza, jamais terei uma noção da minha destinação. Porque se a fatalidade é a perfeição do espírito, com E maiúsculo, a perfeição desse condomínio, se a fatalidade dessa perfeição é uma lei, quer dizer, ninguém escapa, então a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Queiramos ou não, vamos chegar lá. Como alcançar essa perfeição é a proposta da vida. A vida nos ofertará todos os meios, todas as possibilidades para que isso se dê. Agora, como conseguir isso vai depender do nosso conhecimento e da nossa ação. Porque como alcançar isso, como fazer isso acontecer é a opção de cada qual. Por isso que o conhecimento vai nos despertar para essa realidade. E a vivência dele vai nos libertar dos momentos aflitivos ou da condição onde nos encontramos. E se nós estamos falando de átomos que compõem o sal físico, porque se o sal já não é mais sal, como vai conservar a carne? Com cloro? Com sódio? Com carbono? Sabemos que não vai dar muito certo. Então, como nós vamos ter elementos canalizados pelos nossos pensamentos que vão enriquecer o nosso mundo mental, já que nossa mente está entre 2 potências, 2 senhores, Deus e Mamon. O que nós vamos atrair para esse universo, que vamos dar a esse universo condição de reconectar com a nossa essência consciencial? Porque lá é que está as leis, de fato, que vai nos conduzir à perfeição. Se eu ficar olhando para o entorno e reclamando dessas realidades, porque o entorno pode me dar prazeres, me dar satisfação por alguns instantes. E, às vezes, prazer a curto prazo e depois dores a longo prazo. O interno pode gerar um desconforto a curto prazo, só que depois a paz de consciência será para a eternidade. Por isso, beber da água do poço exterior pode saciar a minha sede momentaneamente, mas beber da água desse oceano interior, eu vou ficar saciado eternamente. Porque esta é a condição. Paulo de Tarso, levado pelo exterior, obedecendo às leis transitórias, perseguia, prendia, executava quem acreditava nesse interior. E a partir do momento que ele reconecta com esse interior, ele percebe que dá um trabalho considerável para libertar-se desse exterior. Porque, normalmente, quando compreendemos algo mais elevado, nós queremos nos livrar, nos envergonhar desse mundo exterior. E foi muito clara
a mensagem do Cristo. Se você me confessar perante os homens, eu o confessarei perante meu Pai. Ou seja, se você não me negar perante os homens, eu não o negarei perante o meu Pai. O que significa isso em profundidade? Se nós não expulsarmos, se não querermos nos livrar desses pequeninos que nós mesmos os criamos, instintos, paixões, sensações, emoções, sentimentos, estados de consciência que compõem a nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual, e fizermos por eles o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar, porque tudo o que fizerdes a um dos mais pequeninos irmãos é a mim que o fazeis. E os pequeninos são esses. Então, se ontem fizemos coisas que para hoje estão desconexas, então basta transformar o joio em trigo. Agora, não tem como se livrar do joio. Mas Jesus disse que no final, se não desse muito certo, ele queimaria o joio após colher o trigo. Mas hoje sabemos que a cinza de algo que é queimado, no reino vegetal em especial, é um tesouro valiosíssimo como nutrientes para o trigo que irá começar outra trajetória. Por isso, o queimar é a transformação, é o fogo da transformação. Por isso, quando um pensamento inferior chega à nossa mente, não adianta sacudir a cabeça, querer fugir dessa realidade. Receba-o e oferta o que você tem. O que você tem para iluminar esse pensamento de tristeza? O que você tem? Qual o quantum de alegria? Se não tem, vai buscar. Veja quem possui. Pega alguém como referencial. Mas chegou para mim pensamentos de ódio. O que você tem de amor? Se não tem, veja o referencial mais próximo. Não precisa buscar Deus ou Cristo, que às vezes a gente pensa ou sente que está muito distante. Veja alguém próximo de você que já está conseguindo o que você almeja neste instante. Então, quando vem um pensamento de desonestidade, o que você tem de honestidade para suplantar essa realidade? Se não tem, veja os referenciais. Onde você pode buscar os referenciais? Mas agora chegou algo sobre a inveja. Eu estou invejando quem está na dianteira. Veja o que você tem de competência, porque inveja em sentido profundo é um estado de incapacidade, de incompetência, para que eu, e ao mesmo tempo de ociosidade, para que eu não tenha que me mexer, que me mudar, então eu vou destruir Jesus, aí acabou a história. Não vou ouvir mais a mensagem. Mas esqueceram que quebrando o frasco, o perfume se espalha, principalmente a sua fragrância. Por isso, não é tão difícil, desde que tenhamos o conhecimento. Então, querer não é saber, assim como saber não é fazer. Então, vamos repensar a nossa realidade. O que está acontecendo no entorno foi uma atração do interno. É o que o interno está atraindo para que eu possa ressignificar a minha própria condição. Se basta contrapor um pensamento positivo ante o negativo que me convida, mas com fidelidade e, ao mesmo tempo, ação consciente, para que eu possa transformar ou transmutar essa realidade, não adianta buscar auxílio em outrem para fazer por mim o que me cabe. Ou seja, buscar a cura, sendo que a realidade ou o medicamento para que ela se dê está em minha intimidade. Por isso, nós estamos num tempo diferente do que estivemos outrora. Tempo de despertar. Tempo de despertar o ser.
pensem, reflitam. Deus não é mau. Então, por que tanta maldade ao meu redor? Quem é que está vendo a maldade? Nós estamos vendo a maldade ou um processo evolutivo onde cada um está num estágio? Olhe para dentro de si, veja no seu próprio corpo, você vai perceber que maldades piores, se você está dizendo que ela está lá fora, está acontecendo dentro. Então, mesmo o mecanismo de guerras fratricidas, de elementos corrompedores, estão dentro. Do contrário, não aceitaríamos facilmente pensamentos que nos induzem ao vício físico e ao vício moral. Ao vício moral da maledicência, da maldade, da mentira, ao vício físico de comer além da conta, de trazer para o corpo aquilo que o está dizimando, o está atrofiando, que o está intoxicando e etc. Por isso, o sentido verdadeiro desse sal da terra, para transformá-lo em luz do mundo, é o conhecimento e a ação. Conhecimento sem ação não vai resolver a situação. Nós vamos entulhar as nossas mentes e não fazer coisa alguma. Por isso, a nossa mente é o campo intermediário onde estou eu. Ela é uma emanação da consciência, ela está muito mais próxima da superconsciência, ou seja, eu estou à beira do poço morrendo de sede, do que do subconsciente, onde está definindo o meu comportamento e comandando a minha realidade. Então, para fazer um exame de consciência, uma introspecção, eu vou falar com a minha essência. Mas, normalmente, o que nós chamamos de subconsciente vai interferir na minha atitude e vai puxar a sardinha para a sua lata. Como nós falamos, mas é só uma vez, todo mundo faz. A partir de amanhã, eu faço diferente. Mas é essa vezinha que vai abrir brecha para uma infinidade de coisas negativas acontecer. Então, esse sal da terra, em sentido profundo, é o princípio inteligente do universo. E ninguém faz nada, exatamente nada, sem uma porção dessa energia. Se eu vou pensar, é ela que está como fluido universal que vai transmutar-se na matéria mental. Se eu vou construir um átomo, uma molécula, uma célula, um tecido, é uma porção dessa energia outra vez. Se bem utilizada, ela vai dar sabor, vai dar saúde a esse corpo. Se mal utilizada, ela vai adoecê-lo. Ela vai se perder, se corromper e vai gerar mais dor e não o alívio daquela que estava em curso. Muito interessante a composição do sal, né? E o cloro, ele é corrosivo, né? Então, quando eu desequilibro, né, é a parte corrosiva que vai atuar e não a parte que vai trazer. E também, se você coloca sal demais, né, mata. É bem interessante isso, né, que você acabou de colocar, né? Então, como que essa metáfora de utilizar o sal, né, como algo para ir para a luz do mundo, que é a metáfora do princípio, né, de que tudo que existe é um princípio único, que é a lei divina que está nele, né, e que tem essa potência para tudo, tanto pode trazer a paz, a saúde, a tranquilidade, quando desequilibrado nos corrompe, nos corrói por dentro, nos traz prejuízos, né, e aí deixa de funcionar como ele veio para funcionar. Muito, muito boa, né, essa referência, né, essa frase, né, de sal da terra, luz do mundo, exatamente para mostrar para nós, né, como que funciona o princípio ativo de tudo, né, de tudo que existe. É por aí que a gente vai compreendendo e entendendo um pouco mais. Mas os nossos amigos, né, internautas, já estão todos aqui. Pamela coloca um comentário sobre o primeiro parágrafo que nós lemos, então, do amor, né?
ela coloca que todo este parágrafo lido do segundo livro sintetiza a página 336 do primeiro livro, que quando amo em profundidade ocorre uma transfusão de alma. E a página 218 do primeiro livro ensina como amar com proveito. Exatamente, Pamela, né? A gente não pode, porque está o novo livro aí, você não vai ler o primeiro. Na verdade, é uma continuidade, né, dos estudos, um aprofundamento. E, como a gente já colocou em algumas oportunidades, esse livro é um pouco maior que o primeiro, mas ele traz um manual prático, né, de como você vai atuar, né? Então, no final, sempre tem uma prática de como você fazer o processo em você para acontecer, né, e melhorando cada vez mais. Dona Lucy comenta: o que seria do planeta sem o sal, que somos nós, né? Sem sabor, sem amor. Ela já comparou o sal como cada um de nós. E isso vai ampliando mesmo, né? Como a gente estava analisando, né? A questão do planeta, do mundo melhor, né? Os princípios ativos que vai trazer isso somos nós, né? Cada indivíduo. Muito bom, Dona Lucy. E Pamela faz um comentário aqui, que Platão, através de Lúcia Helena Galvão, mostra que se houvesse o mal, haveria outro ser absoluto, o que de fato não há. Há apenas um único elemento, uma única força. Exatamente, né, Pamela? Não existe outra força, não ser nós mesmos, dando força, impulsionando, né, o bem, ou algo não tão bom, né, algo sem luz. Eu costumo dizer que é algo sem luz, né, Sebastião? que não brilha. Estava até lembrando de um vídeo que a Lucy nos enviou, do Dr. Júlio, ele falando, no passado, por exemplo, nós fervíamos a água achando que estávamos fazendo a ação benevolente. E hoje fala, se fervermos a água com cloro, aí que nós vamos despertar os elementos cancerígenos nela existentes, por conta da presença do cloro. Porque hoje toda a nossa água é cloretada, a água que sai na torneira, e não só com cloro, com flúor. E colocam cloro e flúor para nos beneficiar? Não, para gerar doenças mesmo. Porque eles sabem disso, fazem propositalmente, infelizmente. Porque nós sabemos que simples sementes de moringa, a árvore das vitaminas, se macerarmos e colocarmos numa água poluída, ela decanta a água e torna ela cristalina. Onde está a nossa jovem cientista que descobriu com bactérias existentes na banana, na casca da banana, despoluía os rios? Onde foi com esta moça e com seu conhecimento? Há um interesse na despoluição ou há um interesse na poluição para gerar doenças? Qual o interesse real? Por isso que o conhecimento, inicialmente, vai nos despertar para essa nova ordem de fatos. Para a vivência consciente desse novo saber, vai nos libertar. Então, com um filtro adequado, eu tiro o cloro da água. Agora eu posso usá-la na minha comida para cozinhar, para preparar a minha alimentação. Mas se eu não sei disso, por que está aumentando a incidência de câncer, e não só depois do experimento genético, mas antes mesmo, a cada dia estava aumentando? Então, nós precisamos tomar ciência de tudo isso e adquirir consciência em como neutralizar tudo isso ou como transformar essas realidades. Então, enquanto não temos os valores morais para dissociar os elementos na hora da confecção, na hora da alimentação, eu preciso me precaver. E eu preciso escolher os menos intoxicados, os menos complicados, porque do contrário nós vamos perceber só de cloro,
tudo bem, mas colocar outros elementos, como iodo e tantas coisas, juntamente com eles, que já não é mais o sal natural. Então, onde eu vou buscar o sal natural? Até onde me consta, se ainda não houve interferência humana, nas salinas de Mossoró, por exemplo, que a gente chama de sal de Mossoró. É o sal mais puro que temos em nosso planeta. Mas e o sal rosa? 99% é falsificado, tem apenas a cor. Macera o sal rosa, ele vai ficar branco, se for falso. Se realmente for sal rosa de verdade, ele vai ficar rosa mesmo macerado. Mas se você coloca lá no seu pilãozinho ou no liquidificador e vai triturá-lo para ficar fininho, para que você possa usá-lo na sua alimentação com mais facilidade, você vai perceber que foi enganado. E o que colocou para dar a cor? Será que não é elemento que intoxica? Por isso que o conhecimento vai trazendo esse cabedal para que nós recobremos a nossa lucidez. E todo o processo do primeiro livro, e agora mais expansivamente no segundo, é para reconectarmos com a nossa essência. Se o espírito sabe conscientemente o que fazer, como fazer, onde e quando realizar, quem é que eu preciso consultar? Então, esse espírito, a minha consciência. Ou eu, como consciência, consultar a minha superconsciência. Porque lá estão os referenciais mais enobrecedores de todas as minhas experiências vividas, de tudo que deu certo, de tudo que está em expansão. Porque o que dá certo, a gente expande e ilumina. Agora, que não dá, a gente dissocia e vai fazer o processo de recapitulação, que é o caso do joio. Então, eu queimo, quer dizer, eu vou dissociar a estrutura e fazê-la percorrer um novo périplo, para que ela possa adquirir as experiências para transformar-se no trigo que nós tanto falamos, que são as virtudes. Então, os joios são os vícios, trigos são virtudes, ou representam as virtudes. Mediante isso, né, temos perguntas, Marcelo, Dona Miriam, tem algum comentário? Ou a gente segue a leitura. Senão eu fico comentando o tempo todo. Eu vejo assim a questão do sal, né? Que nem os dois componentes, né? Juntos, ele é corrosivo, né? Não ouviu? Separados são corrosivos, Isso. tanto o cloro quanto o sódio. E juntos, se usado na medida certa, são perfeitos para dar sabor aos nossos alimentos, para conservar e etc. Mas se usado em excesso, pode até matar o corpo. Sim. Mas, Sebastião, quando você coloca, vamos supor, o saleiro, vamos por esse exemplo, o saleiro no armário onde tem o ferro, né? Ele fica corrosivo, não fica? Aí já foi o sal que se perdeu, ele se corrompeu. É o que está na mensagem do Evangelho. Se esse sal se tornar insípido, quer dizer, se perder na sua função essencial original, já não tem mais utilidade para o uso que deveríamos direcionar. Por isso, até o ambiente de conservação, nós precisamos pensar. E próximo de quem ele vai ficar, já que um campo vibracional interfere no outro e vai mudando as propriedades no decorrer do tempo. Perfeito. Marcelo? Sem perguntas diretas. Continua a leitura? Então, leia um pouco mais aí, vamos ver o que a nossa irmã benfeitora traz para nós em outras obras. Noutras obras, a benfeitora esclarece. Quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder, como fruto da análise das circunstâncias e dos benefícios ou prejuízos que as decisões podem proporcionar. É conquistas
da consciência desperta o esforço para preservar nos objetivos elevados, para que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral, ao campo no qual desabrocham os incontáveis recursos que lhe dormem no mundo íntimo, somente aguardando o despertamento que a sua vontade proponha. Qualquer vitória é lograda mediante esforços inauditos, que se transforma em prazer e hábito natural, depois das várias tentativas realizadas. A consciência desperta conhece a fonte inexaurível das próprias energias. Por conseguinte, é sabedora do compêndio de experiências que sumarizou em suas peregrinações, para lograr o êxito no momento aprazado, diante dos novos desafios e do aprimoramento de valores imorredouros. Sabe, igualmente, como acessar a fonte da consciência cósmica, por meio de uma conduta moral e espiritual irrepreensível. Desse modo, nas ações purificadoras de sua personalidade, deverá interagir de forma consciente e responsável com esses dois universos de possibilidades, as ascensionais, ora inspirada pelos luminares da eternidade, ou instituída pelos estímulos emanados da própria consciência, pela intuição, acionados as fontes do conteúdo internos e, pelas nobres intenções, captamos as inspirações dos instrutores externos. Ampliando a lupa das possibilidades, visualizamos 4 potências à nossa disposição, 2 internas e 2 externas. As internas são a força e a substância individuais, ou seja, síntese de todos os estados da consciência existente na individualidade, o espírito, substância criadora e força que o orientam. As externas são substâncias primordiais e a lei normatizadora na consciência suprema, isto é, a essência que nutre e a potência que norteia. Paramos aí um pouquinho? Bom, o Sebastião já comentou muito aqui, né? Eu penso que parte disso aqui, o Sebastião acabou de comentar conosco, né, sobre o despertar da consciência, que tem a ver com como a gente vai proceder, né, de como a gente vai agir perante tudo que existe, e é nos mínimos detalhes, até saber como tomar a sua água, né? Eu gosto de fazer essas referências, porque o Sebastião traz isso na explicação dele, né? Então, como que eu bebo uma água melhor, né, mais pura, se eu tirei o cloro que contém nela, que pode trazer malefício para a minha saúde, né, se eu filtrei direitinho. Olha, são minúcias, são coisas que você faz automaticamente no dia a dia, sem pensar, como beber água, né? E ela compõe quase tudo no seu corpo físico. E se ela não vem, né, perante agregar o seu corpo físico, perante uma moral, né, uma força moral sua, que a transforma em algo bom para você, né? Se o seu pensamento, naquele momento que você bebe a água, não está conectado com a fonte divina, do que ela vai fazer no seu corpo físico, que isso é despertar a consciência, você acaba bebendo no automático e dependendo da situação que você encontra, assim, enquanto mental, vibratório, aquilo, em vez de trazer o benefício que você busca, traz um prejuízo, né? Há um desequilíbrio orgânico. Então, todos os elementos que existem no mundo, né, para nos auxiliar enquanto seres vivos no corpo físico, faz parte de uma mente voltada à moral, faz parte de uma mente voltada ao bem, né, ao bem querer. Então, como que a gente vai trazer isso
no dia a dia. Então, como Joana coloca aqui para nós, né? Essa consciência desperta, ele exige o quê? Esforço para preservar objetivos elevados. Qual é o objetivo elevado quando eu bebo água? Matar a sede? Né? Ou deixar o corpo mais hidratado para que as células funcionem bem, para que os órgãos funcionem bem. Será que eu penso nisso quando eu bebo meu copo de água? Ou eu simplesmente bebo, né? Sempre deixando para que algo externo... Olha o ponto que Sebastião traz para nós de pensamento. A gente sempre deixa para Deus conduzir isso, né? Como se fosse tudo automatizado. Eu sou um robozinho, não preciso pensar nisso. Bebo minha água e pronto, acabou. Mas bebo ela com tantos produtos que fazem mal à saúde e quero ter saúde. Então, o despertar da consciência está nesse nível, né? Você quer ter saúde, mas você usa algo que destrói o seu corpo físico. Agora, nós não estamos falando de vícios, nós estamos falando de água, né? Água, base, né, para qualquer ser vivo, para trazer a saúde e a vida. Algo simples, né, que a gente está trazendo aqui. Então, Joana ainda coloca aqui, né, os objetivos elevados do parasitismo, né, que alcançam o ser do parasitismo intelectual e moral, no campo no qual desabrocham os incontáveis recursos que lhe dormem no mundo íntimo, somente aguardando o despertamento que a sua vontade proponha. Então, parasitismo, intelecto e moral. A gente acostumou-se, né, a entender que o mundo é como é por uma força suprema e não por uma força interna suprema. A gente entende que essa força suprema é sempre externa. A gente entende que o Deus é que cuida da minha vida, que o Deus que dá o meu destino, que é por Deus que eu estou aqui, né? E aí você acaba sempre dando isso a algo que não depende de você. Né? Então, o que ela vem colocando aqui é um parasitismo intelectual e moral. Né? Então, as coisas acontecem porque acontecem. Ou, como alguns dizem, eu sou assim, então você tem que me aceitar assim. E Sebastião tocou nesse ponto hoje. Foi bem interessante quando ele tocou nesse ponto, porque realmente a gente tem essa mania, né? Me aceite assim, porque quando a gente fala da questão do respeito ao próximo, do processo evolutivo que ele passa, não quer dizer que eu quero que ele fique naquela condição. Né? Então, eu vejo a pessoa passando fome, vou lá, levo o cesto de alimento, ele precisa matar a fome, mas eu não quero que ele fique nessa condição de dependência do meu cesto de alimentos. Assim como a gente não quer no centro espírita pessoas que ficam dependentes do passe de fulano, de beltrano, né? O passe forte que a gente escuta falar, né? Então, vai para o centro espírita e quer lá que, no caso do nosso centro, o Movimento Espírita Francisco de Assis, quando o Tupinambá trabalhava com o ponto de fogo, muitas pessoas iam lá para fazer o ponto de fogo, já ele diagnosticar, o guia nem pediu, porque era aquilo que ia libertá-lo. Claro que não. Né? Aquilo ali não ia libertar ninguém. Né? O fogo, como o Sebastião explicou, né? Ele trabalha no aura, no perispírito, né? Assim como as cinzas, né? Ali tem uma transmutação energética que quebra quadros que a pessoa construiu por muito tempo para dar uma lucidez e o ser sair daquela situação. Não que ele vai fazer o milagre, mas é o ser que vai buscar a sua transformação. Então, Joana está bem clara aqui para nós o que nós devemos fazer, né? E tudo, como ela coloca, qualquer vitória é mediante esforços inauditos que se transformam em prazer e hábito natural. Hoje é um esforço, porque hoje é um movimento de algo que estava acomodado em mim e eu achava que estava tudo bem. Mas a hora que eu desperto, né, aí eu entendo que não é assim, então eu tenho que modificar-me. E aí torna-se um esforço. Daqui a pouco é um hábito natural.
né? Eu me preservar, eu cuidar do meu bem-estar, eu cuidar da minha moral, saber como eu estou usufruindo do que a vida nos dá, né? E é tudo tão sensível, gente. É tudo tão, assim, imperceptível a quem não tem olhos de ver. Observe se você enxerga esse ar maravilhoso que você está respirando agora. Você está vendo o ar? E simplesmente você está puxando e soltando. E ele está agindo em todo o seu organismo. Observe isso. É visível? É invisível. Falta o ar para você ver. O que assim, acontece contigo? Ou então, eu perco a capacidade de absorver o oxigênio que eu preciso para manter a vida. Né? Tem um oxímetro lá que mede, então tem que estar mantido lá de 95, 96, 97, 98. Quando está em queda, você já tem que usar um aparelho para que aquele fluxo do oxigênio aumente e que você não venha a falecer os seus órgãos. Então, observe, algo tão simples está aí, né? E aí, como que eu estou absorvendo isso? Com que consciência, né? Com que entendimento eu trago estas substâncias de vida para dentro de mim? Por aí, Sebastião, mais ou menos que a gente compreendeu. Passei da hora, falei demais. Faltou você comentar o primeiro parágrafo, que é a primeira citação de Joana. Gostaria que você desse um toque aí primeiro, depois eu vou fazer um fechamento. Tá, o primeiro da citação aqui é: quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder, como fruto da análise das circunstâncias e dos benefícios ou prejuízos que as decisões podem proporcionar. Né? Nesse item, Joana de Ângeles traz para nós quando nos despertamos. Né? Então, a gente vai entender como nós vamos caminhar, que é todo o ensino que a gente vem aqui entendendo com o despertar da consciência, junto com Sebastião de Camargo, né? Nessa obra toda, né? Porque daí a gente vai realmente analisar, né, o que aconteceu para dar aquele lucro, aquele benefício, aquele bem viver, bem-estar, ou ao contrário, né? Por que desorganizou? Por que desequilibrou, né? Por que eu estou nessa situação? Então, o despertar da consciência vai trazer essa consciência de viver todos os dias, sabendo onde estamos, por que estamos, o que estamos fazendo e como nós vamos poder melhorar esse processo. É por aí. Então vamos lá. Quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder. Há mais de 20 anos, só usamos a água para cozinhar, mesmo sem saber dessa informação do Dr. Júlio, filtrada. Não usamos a água da torneira. E para sorver, além de ter o filtro com 3 velas, o filtro de barro é o melhor do mundo, as velas de barro melhores do mundo, o melhor filtro existente. Além de filtrar, ela vai alcalinizar. E ainda, doutor Jonas, essa indicação do filtro foi da doutora Mayra, que estudou, é médica há mais de 30 anos, pesquisou, tem o seu e adquire não só isso. Ela indicou e depois veio nos visitar, ver se eu tinha comprado o mesmo filtro, e trouxe as frases amor, gentileza, beleza, ternura, compaixão, e pregou no filtro. Porque nós sabemos com o professor Masaru Emoto que uma frase muda a estrutura. Depois o doutor Jonas falou, vamos dar mais uma forcinha. Agora você leva esse recipiente, dentro dele tem um magnetizador, além da água alcalinizada e filtrada, e além de alcalinizar, ela ainda aumenta o que nós chamamos de pH. Ele fica entre 9 e 10.
nesse filtro. E nós medimos para ver se é verdade e fica mesmo. E, além disso, porque vem o medidor do pH para você conferir. Se não der, você pode devolver o produto. E aqui ela é magnetizada. Mas é só isso. O filtro fez para mim o que eu deveria fazer, o magnetizador fez, e agora eu não faço nada, é só colocar na boca e não, tem a minha parte. Porque eu posso desmanchar tudo isso com o meu azedume, com o meu mau humor, com a minha ingratidão e etc. Agora tem a minha parte para enriquecer tudo isso além de onde já chegou. Agora vai imaginando esses gestos, o cuidado com a água, depois com a manipulação dos alimentos, se eu não os planto, se eu não os cultivo e etc. Mas pelo menos a parte que me cabe eu fazer com consciência, para que eu possa tirar proveito. E não só isso, no meu diminuto espaço, o que faço influencia o mundo inteiro, porque o exemplo de um transforma o contexto. Essa ideia não é nova. Mais próximo de nós, Leon Denis, o exemplo bom ou mal de um único ser vai afetar o contexto, para melhor ou para pior, assim como André Luiz. Estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. Quando arquitetamos um pensamento, agora Kardec, eu estou interferindo em todas as minhas vivências, em todos os seres dentro de um mundo e em todos os seres em todos os mundos. Então, se a água é quase a totalidade do nosso corpo, que para uma criança ela é mais de 85%. E a criança nasceu da onde? Onde ela estava sendo gestada desde o início. Se pegar o espermatozoide, pegar o ovócito, ou o óvulo, como nós costumamos dizer, é basicamente água. Então, se eu não trouxer pelo menos água qualificada para sorver ou para a confecção dos alimentos, ou, quiçá, até para outras situações, eu vou já começar na contramão da história. Se eu não tenho uma música agradável ou a oração constante, a meditação no ambiente onde vivo, porque a música, a Nona Sinfonia de Beethoven, as 4 estações de Vivaldi, por exemplo, outras músicas melhores ou mais bem qualificadas, que traz uma vibração harmoniosa, ela muda a estrutura molecular do ar. Boas leituras fazem o mesmo, pensamentos, sentimentos, as orações, etc. Eu fazendo o que está ao meu alcance fazer, eu vou melhorar muito as minhas condições de vida. Não só de minha saúde física, mas psíquica, emocional, moral e espiritual. E vou contagiando o contexto. O contrário pode acontecer se eu sou aquele que fofoca, que lamenta, que maldiz, que mente, etc. Eu vou corromper. Ao invés de contagiar, eu vou contaminar aqueles que estão à minha volta ou tudo que eu tocar. Por isso, eu disse que hoje seria o estudo. Porque eu tenho um amigo, Adriana, que a cada dia está se afundando em dívidas. Só que usa mal o dinheiro. Quando oferece a eles, a esses amigos, condição para que eles alimentem o espírito, nunca tem dinheiro para fazer uma inscrição para os eventos, porque não existe evento de graça. Aí em Dourados tem evento de grátis? Alguém tem que pagar, não tem? Porque tem passagem dos palestrantes. Em outubro nós vamos ter Semana Espírita aqui, já começamos promoções para a população nos ajudar a pagar. Exatamente. Então, a cidade vai beneficiar-se desse evento. Então, todo mundo precisa participar. Se eu vou num evento desse e nada faço, pouco assimilo, porque eu não contribuí. Então, eu preciso dar a minha contribuição para estar no evento e, em contrapartida, assimilar o conteúdo, para mudar a minha própria vida. Por isso, os nossos irmãos da Seite Noé, se você usa bem o dinheiro, ele corre atrás de você. Se você usa mal, ele corre de você.
Então, se você não tem um comportamento devido, tudo que você toca estraga. A geladeira, a máquina de lavar, o veículo. Você está fora do compasso. Então, nós precisamos pensar desses elementos mais simples que estão compondo a nossa realidade psicobiofísica, em especial, e não esquecer dos mais importantes, que é a parte moral e espiritual. Porque a parte moral muda a parte psicobiofísica instantaneamente. E a parte espiritual muda a parte moral. Magnífico, né? Teríamos muito o que comentar, mas vamos parando por aqui. Tem algumas pessoas que já deixaram... Ah, não, tem uma pergunta. Eu não tenho que responder. Bom, a dona Lucy passou para nós que eles usam sal de mostarda, mesmo que vem sal branco que dão para o gado, né? Então, provavelmente ela moe aquele sal e utiliza. E Luiz Gonçalves fez uma pergunta: quais dessas forças chegam primeiro a nós, a nos atender? As intuitivas ou as inspirativas? Essa é moleza. Até uma criança no ventre ainda responde, Luiz. O mais rápido é o que está dentro. É intuitivo. Então, se está dentro, eclode mais rápido. É a intuição. A intuição é que chega primeiro. A inspiração vem depois. Então, primeiro, a intuição. Já está dentro. Então, vem num relance. A inspiração, eu preciso romper várias camadas para alcançar a frequência e bater na porta de alguém que vai me inspirar. Às vezes dá um trabalhão você receber inspiração. Por isso que é 99% de transpiração para receber 1% de inspiração. Maravilha. Pamela coloca aqui que temos o hábito de esquentar a água para tomar banho no sol. O resultado corpóreo é outro. Então, também está dando uma dica, né? Como que elas utilizam a água com a energia solar, né? Agora é outra história. Agora já está mudando todo aquele aquecimento que o Dr. Júlio fala, para esse processo já não vale. Agora é aquecido pelo sol, que é a essência crística de nosso sistema solar. Agora é outra história. Mas aí seria outra aula, né? Levaria mais uma hora aqui. Gente, a aula foi sensacional hoje, né? Todas são, né? Não tem só hoje. Mas só para te deixar pensando aí, né? As forças internas e externas, será que nós vamos discutir sobre essas potências no próxima aula? Quem tem o livro, na página 381, quiser fazer uma leitura anteriormente. Agradecemos infinitamente a sua participação, que esteve aqui conosco até esse momento. Agradeço a dona Miriam, ao Marcelo, ao Sebastião Camargo, nosso querido irmão, que escreve a obra e vem nos explicar a obra. Gratidão, isso é o máximo, Sebastião. Aprendemos muito com você, né, nesse processo de ser a essência divina entre nós. Vamos passar aqui para dar o seu tchau, dona Miriam, Marcelo, e o Sebastião finaliza para nós aí, fazendo o convite para logo mais. Somos abençoados mesmo, né? O nosso escritor, guru, escreve e vem nos explicar para ficarmos mais cientes de tudo que ele já escreveu. Muita gratidão, Sebastião. Deus ilumine sempre você. Bom, que nós possamos aproveitar os ensinamentos aqui deixados, né? E fazer uma versão melhor de nós mesmos, né? Hoje. Fazer hoje, né? Não esperar para amanhã. E nós aguardamos vocês mais tarde, às 17h30, para mais uma aula com Pietro Baldi. Como nós já falamos, não vamos falar de novo a temática. Alguém achou meio complexa a última aula? Tem que deixar de lado o que pensa que sabe. Esvazia-se. Então, esvazia o seu vaso para receber água límpida. Então, tire as ideias pré-concebidas, você vai entender de pronto. E a coisa vai ficar supimpa nas aulas seguintes, até chegar ao exame de consciência
e depois um novo tipo de exame de consciência, e depois como fazer um novo exame de consciência. 3 aulas ou mais, vai ser às vezes dividida, e vai balançar a nossa vida e facilitar a nossa ascensão, com certeza. Então, gente, gratidão. Até mais tarde. Você gostaria de fazer uma condução para finalizarmos, Sebastião? Inspire com suavidade, intencionando. Por intermédio do ar, veja o percurso. O ar vai mergulhar em nós. Quando chega em nossas narinas, pelos pelinhos eles são filtrados, os elementos do ar. Pela mucosa, aquecido e umedecido. Sensores sutilíssimos captam a essência psíquica desse ar e já leva para o nosso psíquico e emocional, moral e espiritual. A parte física mergulha em nosso corpo por intermédio dos pulmões, dos alvéolos, e chega na corrente sanguínea e vitaliza o corpo em sua completude. E, ao mesmo tempo, esse ar está trazendo informações não só da natureza em nosso sistema planetário, mas do cosmos, porque ele é enriquecido constantemente pelos Cristos e captam essas essências de outras instâncias maiores até remontar ao Supremo Arquiteto. Então pense, se acalme e diga ao seu próprio universo: estamos imersos num oceano de amor, porque o amor é a vibração de Deus que perpassa todo o universo, ou tudo que existe no universo. E no ar que respiramos está a vida, está Deus, está a natureza, está tudo que necessitamos para nutrir a nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual na quase totalidade. Basta-nos enriquecê-lo com o nosso amor, com a nossa gratidão e, acima de tudo, com as nossas ações. Abraços de luz e paz. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.